Shalom, homens de honra. 13 de abril. Construa estradas com as suas palavras. Vamos para o versículo do dia. Mas outras sementes cairão em boa terra, germinaram, cresceram e deram boa colheita. A 30, 60 e 100 por 1. Marcos 4, verso 8. Vamos para a mensagem do nosso devocional. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá. Vamos para a mensagem do dia. Hoje, refleti sobre como a Bíblia é futurista. Jesus ensinou a importância das palavras, comparando-as às sementes. Assim como o semeador da parábola, as nossas palavras pavimentam o caminho para o futuro. Cada vez que Deus muda algo, Ele começa com palavras. Ele criou o mundo com palavras. Deu instruções a Abrão com palavras e nomeou os animais por meio de Adão. Deus usa palavras para organizar o caos e estabelecer direções. A nossa realidade, a nossa responsabilidade é semelhante. Construir realidades com as palavras que liberamos. A palavra é como uma estrada pela qual a realidade passa. Por isso, precisamos cuidar das nossas palavras que semeamos nos corações e nas mentes, pois elas produzem frutos. Assim como o semeador semeia em diversos tipos de solo, nós também devemos lançar as nossas palavras, confiando que algumas cairão em boa terra e darão frutos. Qual é a palavra que Deus tem colocado no seu coração para este tempo? Você tem semeado palavras de vida? Saiba que Deus utiliza as palavras como ferramenta para moldar o futuro. Quando alinhamos a nossa fé com as nossas palavras, trazemos à existência realidades que antes eram invisíveis. Olá, quando alinhamos a nossa fé com as nossas palavras, trazemos à existência realidades que antes eram invisíveis. Olha isso, pessoal. Construa estradas com as suas palavras. O que nós estamos lançando ao falar alguma coisa para alguém? Estamos lançando sementes para que sejam frutíferas? É isso que está falando a mensagem de hoje aqui. Temos que construir uma estrada com as nossas palavras. Que nem fala como o semeador, quando o semeador semeia em terra firme, o fruto vai sair, a semente vai brotar. Amém? Então aqui o nosso devocional fala assim. E a nossa responsabilidade é semelhante à parábola do semeador. Construir realidade com as palavras que liberamos. Olha lá. A palavra é como uma estrada pela qual a realidade passa. O que nós falamos vai acontecer. Temos que tomar cuidado com a nossa fala. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se a gente está falando coisa boa para as pessoas, nós vamos construir coisa boa. Vai semear, vai dar fruto. Se nós estamos falando coisa mal, vai acontecer coisa mal. Na realidade, é o que o coração está cheio, a boca fala, né? Se o nosso coração está bom, vai falar coisa boa. Se ele estiver ruim, ele vai falar coisa ruim. Amém? Então é isso. Nossa mensagem de hoje é essa. Vamos refletir. Deus construiu tudo com palavras. Não foi nada sem fala. Foi tudo com fala. Amém? E Deus faz isso conosco para organizar o caos que estabelece. Deus usa palavras para organizar o caos e estabelecer direções. Olha lá. Ele usa as palavras quando a gente está desacreditado em nós mesmos.
Mas para quê? Para nos organizar, para estabelecer uma direção para nós. Às vezes nós não estamos sabendo o que estamos fazendo. Ele vai lá e entra. Quando a gente está em oração, conversando com ele no secreto, ele vai dar uma direção para nós. Vai clarear o que nós devemos fazer. Amém? É só acessar ele. Então é isso, pessoal. Por gentileza, vocês que entraram na live, muito obrigado. Que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Que esse devocional vai chegar para alguém que está precisando. Amém? Quero também, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração nosso devocional. Senhor, ajude-me a semear palavras que construam realidades firmes e frutíferas. Que as minhas palavras sejam usadas para trazer luz, ordem e direção para o futuro que o Senhor planejou. Amém. Ele que planejou tudo. Pode abrir os olhos. Então é para nós, com as nossas palavras, que construam realidades firmes e frutíferas. Com as nossas palavras. Amém? Ele fala para nós lermos nosso devocional, Salmo 119, versos 105 a 112. Eu vou ler para vocês e depois tem uma breve explicação desse salmo, desse versículo. Vamos lá, Salmo 119, versos 105 a 112, fala assim para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, verifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos, dos seus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Olha isso, Davi escrevendo isso. Amém? E a explicação desses versículos é o seguinte. Vamos lá. Fala assim. A palavra de Deus é como uma luz que guia o caminho. Verso 105. Em um mundo cheio de decisões, pressões e distrações, ela funciona como um GPS espiritual, indicando por onde andar e o que evitar. Amém? Então o GPS é o quê? É uma instrução. Ele vai indicar onde a gente vai andar ou evitar a andar. Amém? O espiritual, GPS espiritual, que fala no verso 105 do Salmo 119. O salmista decide firmar um compromisso aqui, de viver corretamente, mesmo em meio às dificuldades, perseguições e armadilhas. Isso é no verso 106. Ele decide, na dificuldade, na perseguição e nas armadilhas, andar corretamente, viver corretamente. No verso 110 do Salmo 109, do verso 109 a 110 do Salmo 119, fala assim. Ele entende que, mesmo quando tudo ao redor é instável, a palavra continua sendo um caminho seguro. Olha lá. Nas dificuldades, nas perseguições, nas armadilhas, como na nossa vida, nas pressões que nós enfrentamos no dia a dia, nas decisões, né? A gente tem que acreditar na palavra de Deus. Porque ela é o caminho seguro para nós. É a palavra de Deus que vai dar segurança para nós. E tem um posicionamento claro aqui. Qual é esse posicionamento, Alexandre? Rejeitar o mal, que fala no verso 115.
Permanecer naquilo que Deus falou. Olha lá. Temos que estar firme nele. O que ele falou para nós fazer hoje, nós temos que fazer. Construir estradas com as palavras significa o quê? Tomar decisões baseadas no que Deus diz, não no que sentimos ou no que o mundo impõe. Olha lá. Às vezes nós temos pressões do mundo. E essas pressões do mundo é perigosa para nós. E é aí que nós agimos sem pensar. Então nós temos que pensar primeiro. Consultar ele para ver qual é a estratégia que ele vai nos dar. Amém? Então, tomar decisões baseadas no que Deus diz, não no que sentimos ou no que o mundo impõe. Cada escolha guiada pela palavra é como abrir um caminho firme para o futuro. Olha lá. E qual que é o resumo-chave desses versículos? Quem vive pela palavra não anda perdido. Olha lá. Quem anda na palavra, na Bíblia, não anda perdido. A palavra aqui é a Bíblia. Constrói um caminho seguro, mesmo em tempos difíceis. É só a palavra que vai fazer nós sairmos dessas situações difíceis que o mundo impõe. Amém? Então é isso. Vamos refletir. Construa estradas com as suas palavras, nosso devocional hoje. O que nós estamos lançando com as palavras? Estamos lançando sementes boas ou ruins? Sementes que vai dar fruto ou semente que não vai dar fruto? Vamos refletir hoje, dia 13 de abril. E a frase final do nosso devocional é essa. As nossas palavras pavimentam o caminho por onde as realidades irão passar. Olha lá. As nossas palavras pavimentam o caminho por onde as realidades irão passar. É o que nós falamos, está na nossa realidade. Vai acontecer, ou mais cedo ou mais tarde. Por isso que nós temos que lançar palavras boas, para que elas deem frutos. Como Deus criou o mundo com palavras. Haja luz. E a luz veio, que é o sol. Amém? Então é isso. Vamos lançar palavra boa hoje, meditar nesse devocional. Vamos ler o Salmo 119, versos 105 a 112, que fala para nós lermos. Vamos refletir na palavra de hoje. E cada vez que Deus muda algo, Ele começa com palavras. Não esqueça disso. Se Ele está falando com você, é porque Ele quer algo bom com você. Amém? E andar na palavra. Na palavra. Temos que andar aqui, pessoal. Não estou falando de religião aqui. Estou falando de como a gente deve se comportar perante a palavra. A palavra sabe quem que o Alexandre é. Ponto. Amém? A palavra sabe o coração que o Alexandre tem. Amém? Por quê? Porque Deus que nos fez. Ele sabe o coração de cada um de nós que nós temos. Ele já nos conhece antes de nós nascermos. Ele já conhece o nosso coração quando estava batendo lá. Ele já conhece e sabe qual o propósito que o Alexandre tem aqui para cumprir. Amém? E ele sabe o que vai acontecer com o Alexandre. Ele já sabe tudo. Só que o Alexandre tem que ter acesso com ele, alinhamento com ele. Ele tem que ser o GPS do Alexandre, espiritualmente. Que nem fala o nosso devocional aqui, na explicação. E é só a palavra dele que vai fazer com o Alexandre
ande no caminho correto. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista vocês com a armadura dele, como fala em Efésios. Revista vocês da cabeça às plantas dos pés, você e sua família. E que Ele cubra você e sua família com sangue também, para que nenhum mal possa adentrar, onde vocês estiverem e onde vocês forem. Amém? Fui!